Graça e paz, bom dia, meus amados irmãos. Queremos agradecer ao nosso Deus por mais essa escola bíblica dominical. Hoje estamos entrando na segunda lição, que trata, voltado ao comportamento, voltado à nossa vida espiritual. Semana passada, domingo passado, nós estudamos sobre como vencer a ansiedade. Hoje nós estaremos tratando de um assunto de extrema importância, que é vencendo as tentações. E antes de nós lermos o texto, eu gostaria de fazer uma oração e convido você a fechar os seus olhos para nós orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua infinita misericórdia, pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te louvamos mais esta rica oportunidade de estarmos, ó Deus, estudando a Tua Palavra. Traga-nos, ó Deus, entendimento, ó Deus, daquilo que iremos estudar nesta manhã. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de usar como texto base, obviamente nós vamos fazer aqui trazer várias referências, porque esse assunto é sobre tentação, vencendo as tentações, é um assunto bem debatido na palavra de Deus. Nós vamos ver homens, pessoas que caíram, que cederam às tentações e que tiveram momentos trágicos nas suas vidas, e isso não é diferente conosco também, tá? Mas eu quero usar como texto referência Mateus capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. É um texto muito conhecido, que Jesus foi tentado ali no deserto. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, irmãos, esse texto é um texto clássico, que fala a respeito das tentações. E o nosso mestre Jesus, ele foi tentado, foi levado ali, antes de dar início ao seu ministério, ele foi então conduzido, levado pelo Espírito até ao deserto para ali ser tentado, para ser provado antes de iniciar o seu ministério. E aprendemos nesse texto, por 3 vezes, que ele não cedeu. E nas 3 vezes ele confrontou Satanás com a palavra. E assim deve ser conosco também. Nós vamos voltar a esse texto mais adiante, mas é importante fazermos essa pontuação. Bom, eu quero lançar algumas perguntas, para que nós possamos iniciar esse bate-papo. Defina com suas palavras o que significa tentação. O que significa tentação para você? Pensa aí, rapidamente. Se você tiver, por exemplo, uma caneta, um caderno, um papel, anota, e depois você pode responder com as suas palavras. O que você entende por tentação? Uma outra pergunta muito
que às vezes é muito debatida ou questionada, e as pessoas têm dúvida, talvez melhor seria essa colocação. Tentação é pecado? Quando eu estou sendo tentado por alguma área da minha vida, isso é pecado? Se configura como pecado? Né? Gostaria que você também pudesse responder e defina aí qual é a sua posição quanto a isso. Uma outra perguntinha aqui: em quais áreas de sua vida ou da sua vida você está sendo tentado ou tentada? Então, há várias áreas da nossa vida. Eu também vou abordar isso aqui lá na frente, mas né, na questão da consciência dos olhos, da carne, é um vício, é uma questão talvez moral, enfim, né? Qual área você tem sido mais tentado? Ou talvez você tenha sido mais frágil, não tem conseguido de alguma forma superar. Quando sofro alguma tentação, como tenho resistido a esta ou aquelas tentações? Qual a sua estratégia? Quando você, por exemplo, está lá na fila de um supermercado, por exemplo, ou na fila de um banco, vamos colocar assim, né? E você está lá há muito tempo na fila, talvez para pagar uma conta, para poder resolver um problema, e chega uma pessoa e às vezes você chega lá, aquela pessoa já está na fila, e você vê que você está lá o último da fila, vai demorar muito. Você é tentado pedir às pessoas para poder fazer isso para você, né? Sendo que tem várias pessoas atrás. Você é tentado furar fila, né? Como você tem reagido a essas questões aí? Por último, uma outra perguntinha aí para mexer com as nossas estruturas. Nos últimos dias, tem sido tentado, você tem sido tentado ou tentada a esmorecer na fé? Isso tem passado para sua mente? Você está desanimando na fé? Tem sido talvez tentado a desanimar de caminhar com o Senhor, de afastar-se da comunhão da igreja? Então são perguntas que são importantes para nos trazer uma introdução ao tema, né? Mexer com a nossa memória e nos levar para dentro daquilo que nós queremos compartilhar com você nesta manhã. Bom, eu anotei aqui o que seria então a tentação. Uma definição: é um estímulo ou uma indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contrário, né? Ou contradiga, seria a melhor expressão, alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido. Então, ou seja, é o estímulo ou uma indução, né, por uma situação ou por alguém que nos leva a fazer algo que é eticamente reprovável, que é espiritualmente condenável, né, socialmente também não é aprovado, e que isso de alguma forma fere uma convenção social e consequentemente é algo proibido. Então seria mais ou menos dentro dessa definição. Então, falando da questão da tentação, de onde vem? Né? Essas questões são o que? É o diabo que vem? A tentação é o Satanás que está todo momento ali tentando nos colocar à prova diante dessa situação? Então, eu acredito que a tentação ela vem de três áreas, ou de três fontes, né? A primeira é do diabo, ok? Então, o diabo a todo momento ele quer nos destruir. Esta é a função dele, né? A palavra de Deus nos diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, com essa atitude, ele leva-nos ao pecado, né? Então, talvez eu já estou respondendo aquela perguntinha lá no início, aonde eu falei, né, perguntei se a tentação é um pecado. Então, o problema não é, a tentação não é um pecado, né? O pecado é eu ceder à tentação, ok? Eu cair, né, no pecado da tentação. Então, o diabo ele tem essa missão. A única missão do diabo é o quê? Nos tentar destruir. E aí ele é um dos agentes, né, que traz a tentação, que promove a tentação. Foi assim com Adão e Eva, né? E aí quais foram as consequências? Adão e Eva caiu. Aqui no texto que nós lemos, Jesus também foi tentado. O diabo estava lá todo momento, né, tentando ali tirar ele do propósito, mas ele não pecou.
Ao contrário de Adão e Eva que pecaram, Jesus não pecou. Bom, a outra fonte, ou de onde vem a outra alimentador, ou quem está por trás das tentações, são outras pessoas, né? Vem do diabo e de outras pessoas. Então, mas pessoas são um agente de tentação? Sim. Algumas pessoas nos convidam ou nos pressionam a fazer o que é errado. Isso é uma tentação, né? Eu já passei por isso, né? No meu meio social, às vezes as pessoas ficam ali, né? Não, vai lá, você não deve levar desaforo para casa, você tem que dar o troco com a mesma moeda. Talvez você já viu essa expressão, né? Então, as pessoas também, elas também são um agente, né, também de tentação. E por último, nós mesmos, né? Ou seja, é algo que vem dentro de nós. A nossa natureza humana, ela nos convida a pecar diante de algumas situações. Por quê, irmãos? Porque nós somos imperfeitos, tá? Às vezes é importante a gente deixar isso bem claro, que a gente precisa ter muito saber bem separar as coisas. Tem tentações que não é o diabo, não é outras pessoas, às vezes é nós mesmos, né? São coisas da nossa imaginação, são coisas da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa que nos leva à tentação e até mesmo a pecar. Lá na carta de Tiago, capítulo 1, verso 14, ele fala assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, né? Então, percebemos aqui então que nós também podemos, né, ser esse agente aí, né, de alimentador que promove, né, a tentação. E eu quero, antes da gente trazer aqui algumas lições práticas, eu anotei 4 lições práticas para nós compartilhar nessa aula de hoje. Mas antes eu quero trazer alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres que tiveram quedas, consequências terríveis na sua vida por questões da tentação, em algumas áreas da sua vida. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2, diz assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Quem é essa mulher? Betseba. Então Davi, ele cobiçou a mulher lá do seu comandante, né? Estava lá um dia tranquilo, um dia de descanso no seu palácio, e percebeu lá, né, uma mulher bonita, atraente, e cobiçou. Então, há um exemplo bíblico aqui, onde muitas pessoas têm cobiçado a mulher, né, ou cobiçado a pessoa, o próximo, cobiçado um objeto, né? A cobiça é algo terrível na vida da pessoa. Aqui é um exemplo, né, de um pecado que Davi cometeu, mas graças a Deus ele se arrependeu e Deus o perdoou, e ele então foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas a cobiça é um exemplo clássico de tentação, né? Tem pessoas que cobiçam o bem do outro, cobiça a igreja do outro, cobiça o ministério do outro, cobiça, né, o talento, os dons do outro, né? Então isso é uma tentação e leva ao pecado, né? A cobiça é um pecado. Um outro texto que eu usei aqui como referência da tentação é lá em Atos capítulo 5, 1 e 2, fala assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui, Ananias e Safira foi tentado pela avareza. Davi foi tentado pela cobiça e Ananias e Safira pela avareza, de reter aquilo que não lhe pertencia. E aí configurou no pecado. A partir do momento que eles então cresceram o olho no dinheiro, cresceram o olho na venda da fazenda e deveria separar parte daquilo que pertencia não a eles, eles então, com os olhos, né, ali no dinheiro, na avareza, eles então foram tentados em reter, e a consequência foi a morte,
né? Se você continuar lendo o texto aí, você vai ver que ambos foram à morte. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então aqui quando o Senhor ele desaprova o reinado de Saul, e ele então quer levantar um novo rei. Esse rei é Davi. E ele então envia Samuel na casa de Jessé para ele então ungir um rei. E Deus faz uma advertência muito, muito importante para Samuel. Fala: olha, não se atenta pela aparência, tá bom? Cuidado, né? Altura, formosura, não se atenta. Então Samuel foi com esse recado de Deus. Só que quando ele chega lá, ele percebe que os meninos foram passando, os filhos de Jessé foram passando, e ele ia ungir ali o filho de Jessé como rei, e Deus novamente o advertiu. Então, assim como Davi, assim como Anani e Safira, agora Samuel é tentado a julgar pela aparência. Isso não acontece conosco, né? Isso não acontece conosco. Estou brincando, irmãos, acontece sim. Isso é um fato grave. Nós somos tentados, infelizmente, temos visto isso, né, de uma forma muito presente ultimamente, como isso tem sido muito complicado no nosso país, a questão do julgamento, né? As pessoas às vezes julgam a outra pela cor da pele, pela condição social, e isso está presente dentro da igreja. Por isso que é importante a gente examinar a palavra de Deus dentro dessa perspectiva, tá? Que às vezes a gente olha a pessoa e tem um dito popular, fala assim: meu santo não vai com o de fulano. Já fizemos um julgamento, né? Talvez pela forma da pessoa se expressar, da forma da pessoa andar, da forma da pessoa se vestir, e isso Deus não aprova, tá bom? O outro texto aqui, irmão, só para a gente estar entrando aqui nas lições, é importante a gente frisar. 2 Reis capítulo 11, 5, fala que Naamã se indignou dizendo: pensava eu. Olha só, aqui Naamã, ele foi tentado pelo poder, pelo orgulho. Quando ele foi lá, apresentou ao profeta, ele tinha que... Chegou lá, o profeta falou assim: olha, nem o recebeu. Falou assim: vai lá, e mandou o seu menino lá, o seu discípulo, mandou ele mergulhar no rio. Ele falou assim: pensava eu que ele iria me atender, estender um tapete vermelho, enfim, pôr as mãos sobre mim e eu ser curado. Então, Naamã aqui foi tentado pelo poder que ele exercia. E ele achava também que poderia exercer essa autoridade sobre o profeta. Nós também, às vezes, agimos assim. E por último aqui, irmãos, Jeremias capítulo 17, verso 9. Fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nós somos tentados pelo eu. Todos nós. Não tem quem escape. Tá bom? Todos nós somos tentados pelo eu. Talvez você já teve algum momento da sua vida, e às vezes até inconscientemente, às vezes dizer: mas o meu é melhor, mas a minha é melhor, mas, sabe, a gente às vezes usamos esse tipo de fala, e às vezes nem estamos atentos que estamos sendo tentados, talvez para, né, exaltar o meu eu, exaltar a minha pessoa. Então isso não é aprovado por Deus. Bom, querido, esses são alguns textos, né, que eu trouxe aqui para a gente pensar, tá bom? Vamos então agora entrar em algumas lições. Eu anotei 4 lições, como resistir à tentação, baseado nesse texto que nós lemos aqui. Primeira lição que eu anotei aqui é vigiar e orar. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha só. Ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Palavra do Senhor Jesus, né? Porque ele, né, é mestre nessa área, né? Então não é um qualquer que está falando. Foi alguém que não cedeu à tentação, tá? E ele diz mais: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então não existe aquela questão, queridos, que eu consigo, eu sou forte, eu não vou, eu me conheço. Engano seu. Quando nós lemos lá em Jeremias, fala, né, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem conhecerá o coração do homem? Somos enganosos,
né? Nosso coração é enganoso. Então, a primeira lição, em primeiro lugar, para nós resistirmos e fugir da tentação, é vigiar e orar, né? Então, vigie, né? Dobre seu joelho e ore. Se alguma situação estiver vindo muito forte, está sendo tentado em alguma área da sua vida, tá? Material, na sua área íntima, na sua área, nos pensamentos, a primeira coisa é vigiar e orar, tá bom? Então, essa é a primeira lição para nós. A segunda lição que eu anotei aqui é o uso diário da palavra de Deus. Não deixe de ler a palavra de Deus um dia sequer. Se você deixar de ler a Bíblia, um versículo sequer, um dia na sua vida, quero dizer para você que você está sendo vulnerável. Você pode ser uma presa fácil de Satanás num momento de fragilidade emocional, de fragilidade espiritual, num momento talvez que você vai estar lá estressado, você vai apresentar uma bandeja para você e você poderá talvez cair. Voltando aqui, então Jesus, ele resistiu ao diabo citando a Bíblia, né? Então é importante você conhecer a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, ela foi feita, ela precisa ser lida. Quanto mais você ler a Bíblia, você ler a palavra de Deus, você vai ficar mais fortalecido, você vai se blindar contra os dardos inflamados de Satanás, contra as bandejas que Satanás irá colocar, as pessoas irão colocar e também o seu próprio eu, que vai querer se manifestar a todo momento. Então, qual a dica que eu deixo para você? Memorize a palavra de Deus. O que Jesus fez aqui? Toda hora que Satanás ele desafiava Jesus a ceder, a se prostrar diante dele, a atender uma solicitação dele, Jesus citava a palavra de Deus. Então, o que é isso? Memorize versículos bíblicos. Quantos versículos bíblicos você sabe de cor da Bíblia? E o endereço também é importante. Às vezes a pessoa fala assim, cita aquele versículo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aonde está esse texto? Está na Bíblia, né? Ou às vezes cita algumas refrões, algumas falas muito lindas e fala assim, eu acho que está na Bíblia, está em algum lugar, eu só não sei aonde, né? A gente ouve direto essas situações. Então é importante você memorizar versículos chaves, tá bom? Para você ter acesso rápido aonde você quer. Por exemplo, se chegou diante de uma situação, você foi confrontado sobre a sua fé, foi confrontado sobre os valores da sua igreja, foi confrontado sobre o seu próprio Deus, e aí você vai dizer, porque isso, porque aquilo. Não, meu irmão, abre a palavra de Deus. Se você não tem a Bíblia, talvez você tenha lá no seu celular. Então aqui, está aqui, a palavra de Deus diz isso, isso e isso a respeito daquilo que você está falando. Então vamos aqui rapidinho, alguns versículos para reforçar esse princípio que eu disse para vocês aqui. Mateus capítulo 4, verso 4 diz assim, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus disse isso aqui? Porque o Satanás, o diabo, ele falou que Jesus estava com fome, né? Jesus, 100% Deus, mas ele também tinha natureza humana. Jesus chorou, né? Jesus se angustiou, Jesus ficou triste. Então Jesus também tinha natureza humana. E ele, 40 dias, obviamente que a carne dele estava querendo o pão, o alimento. Então, naquele momento, Satanás pegou na fraqueza dele. Ele está com fome, então eu vou pegar na fraqueza. E Jesus foi o quê? Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, ou seja, a palavra é um alimento para nós, né? É a palavra que vai nos manter de pé diante de uma tentação, né? Diante daqueles momentos que você está sendo talvez tentado dentro da sua própria casa, entendeu? Alguma situação que você está vivendo no seu trabalho, alguma situação que você está vivendo na sua célula, você está vivendo na sua igreja, você está vivendo na sua vida particular. Então, é a palavra. Então, quando o diabo vier, né, uma proposta indecente, você vai contra ele com a palavra. E certamente você vai sair vitorioso e vitoriosa nessa peleja aí, tá bom? Olha só o que diz Mateus 4,7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás
o Senhor teu Deus. Então, o que aconteceu aqui? Ele percebeu que não conseguiu convencer Jesus com respeito da fome. Agora ele quer colocar Jesus, apresentar a ele o poder. Aí, ó, tá vendo esse reino aí? Tudo que você quiser, né? Tudo que você quiser aí, ó, você é seu. E aí Jesus o que fala? Não tentarás o Senhor teu Deus. E ele disse, está escrito. Então, queridos, é assim que nós também precisamos vencer. A todo momento nós seremos tentados. Desde o momento que levantamos até o momento que vamos dormir. Somos tentados. E às vezes, né, risco aqui é dizer até nos sonhos. Né? Quem já não teve aquele sonho complicado, né? Que você talvez acordou apavorado, acordou lá apavorada, né? Diante daquele sonho que veio à sua mente, uma situação muito complicada. Então, nós somos tentados, né? Todo momento nós somos tentados. E a mente é o campo mais fértil para Satanás agir. Né? Tudo começa pela mente, depois cai no coração e depois isso vai para a ação. E por último, no versículo 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito. Mais uma vez, ele chega para Jesus e fala para ele, então, né, chegar ali que os anjos iam, né, segurar ele, né, que ele podia pular daquele local, que os anjos iriam segurar. E mais uma vez, Jesus, então, enfatiza ali a questão da palavra de Deus. Está vendo, meus amados irmãos, como que a estratégia que nós temos para fugir, para resistir às tentações? Primeira é vigiar e orar, ok? Clássico, isso aí. Então, joelho no chão, oração, jejum, tá bom? A segunda é a palavra de Deus, ok? E eu quero ainda citar aqui 2 textos bíblicos para reforçar esse ensino. Você anota aí, talvez não vai dar tempo para você abrir, mas Salmo 119:11 fala assim, guardo no coração as tuas palavras. Que palavras são essas? O salmista está dizendo aqui, né? O salmista também pecou, ele teve lá seus momentos de luta, né? Já falei lá atrás as tentações que ele passou. Só que agora o que ele fala? Guardo no coração as tuas palavras, vírgula, para quê? Para não pecar contra ti. Então, primeiro, irmãos, vem a tentação, né? Primeiro ficamos frágeis, ficamos ali muitas vezes anêmicos espiritualmente, sem nos alimentar da palavra de Deus, como o próprio Jesus falou anteriormente aqui, precisamos alimentar, né, da palavra de Deus. Daí vem as tentações, e aí às vezes não cedemos, e aí acabamos caindo no pecado. Salmo 119, né, 105, também reforça esse princípio. Olha o que diz aqui o texto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então não temos para onde fugir. Se estamos entrando, se você percebe que você está entrando numa situação que está te levando, né, ou levando você para um caminho sem volta, e você percebe que vai dar ruim, vai ser situação complicada, a Bíblia está dizendo, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, irmãos, fica aí esses 2 primeiros ensinos, tá? Vigiar e orar e uso incessante da palavra de Deus. Bom, continuando aí, para nós resistirmos e fugir da tentação, terceiro lugar, dizer não. Olha só o que eu anotei aqui, vou ler para você. Ser tentado não é pecado, mas sucumbir é. Então, eu sou tentado todos os dias. Todo dia eu sou tentado em alguma área. Talvez em comer doce demais, ou em comer comida demais, ou talvez tomar Coca-Cola demais, ou talvez em dormir demais, ou talvez trabalhar demais, ou talvez demais, e às vezes também de menos, tá? Então, a nossa vida precisa ter um equilíbrio. Então, tudo isso são situações, né, que nos levam a pecar. Se eu leio a Bíblia de menos, se eu oro de menos, então isso também é uma tentação que pode também me levar a pecar. Alguns cedem à tentação porque não conseguem dizer não.
não querem desagradar alguém, às vezes até mesmo, né, para ser aceito pelo seu grupo social. Eu vou ilustrar aqui, né, como que isso acontece. Às vezes acontece com os jovens, né, os adolescentes, as pessoas que já são mais maduras, né, talvez já tenham a sua opinião formada. Mas as pessoas talvez que não têm uma opinião formada, talvez não tenham firmeza, uma convicção ali da sua fé, dos seus valores, acaba cedendo. Aí está lá no ambiente da escola, no ambiente da faculdade, no ambiente de trabalho, isso é muito comum acontecer. E aí chega no final do expediente, no final de semana, recebeu o pagamento, uma situação ou outra, um aniversário, vamos comemorar. E aí você sai e vai para comemorar e chega lá naquele ambiente, né? Começa a rolar algumas músicas, que às vezes, né, você não é da sua... né, você não ouve, né, música secular, você não usa esse tipo de música, não curte esse tipo de música. Às vezes começa a ter lá uma cervejinha, alguma coisa você também, né, não usa, não faz uso. Creio que se você está na Igreja Vida, você é instruído sobre isso, né? E outras coisas mais. E aí as pessoas começam a perceber que a maioria que está ali é pessoas que faz uso da bebida, fuma, e ouve música, fala palavrões, enfim, e vai por aí. E você percebe que você é minoria. Você é 1, 2, e às vezes a pessoa começa a sufocar, e às vezes até começa a colocar você contra a parede, as pessoas contra a parede. Não estou dizendo você, mas possivelmente é isso que acontece. Eu já vivi em ambiente assim. O que acontece? Para não, muitas vezes, ficar, né, sendo crente, ou Bíblia, ou né, coisa do tipo, acaba a pessoa cedendo. Né? E outras, às vezes, está no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, que às vezes o grupo nem sabe que ele é um crente. Né? E aí acaba, muitas vezes, entrando por isso aí. Então, diante dessa realidade, precisa dizer não. Né, diante de uma outra situação também, foi tentado, recebeu alguma proposta indecente, recebeu algo que contraria a sua fé, que vai de encontro aos mandamentos do Senhor, que isso socialmente não é aceito, precisa dizer não. Porque se ceder a primeira vez, depois você abriu uma brecha. Aí precisa ir para o joelho para poder cortar esse pecado, cortar esse mal, né? Essa aliança que foi estabelecida aí. Olha o que Tiago diz para nós aqui em Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então essa é a estratégia. Sujeitai a Deus. Percebe que o ambiente está pesado demais? Às vezes, irmãos, eu vou em ambientes assim. Colega, um amigo, eu tenho amigos não crentes, e eles me chamam para ir no aniversário, numa festa social na casa deles, eu vou. Uma forma também de eu testemunhar a Deus. Eles são meus amigos, não viraram meus inimigos. E eu chego lá naquele ambiente e estou ali. Às vezes eu estou lá conversando e batendo papo com as pessoas sobre outros assuntos. Falo também sobre a fé, sobre Jesus, não perco a oportunidade. Às vezes eles até me chamam para orar, para dar uma palavra. Mas quando eu percebo que o ambiente está pesado demais, eu vou embora. Chego para os anfitriões ali e agradeço e vou embora, entende? Porque eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir, e é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, sujeitai-vos a Deus. Então naquele momento ali eu preciso sujeitar a Deus, falar: Deus, olha, eu estou com o Senhor, e aí, né, não vou dar lugar ao diabo. Quarto ensino para a gente concluir aqui, irmãos, é fugir, né? Então, Deus sempre nos dará uma forma de escapar da tentação. Deus sempre vai cuidar dos seus. Isso não significa que a gente tem que expor a tentação. Temos que expor a condições para sermos tentados. Às vezes, irmãos, a tentação, em alguns momentos, é bom para nós, para nos provar se nós realmente estamos alinhados com a palavra de Deus. Olha o que aconteceu com Jesus. Né? Ele foi levado, né? Para quê? Para ser tentado. Ele foi ali de alguma forma provado antes de entrar no seu ministério. Por quê? Ele haveria de passar por situações muito piores ao longo do seu ministério. Às vezes nós somos colocados em situações assim. Eu não estou aqui fazendo uma comparação, mas vou fazer mais ou menos uma aplicação que está vindo na minha mente aqui agora, como Jó, por exemplo, né? Jó passou um momento difícil na sua vida.
permissão de Deus. Ali foi uma provação, né? Não foi uma tentação, mas foi uma provação. Mas poderemos também entender que foi uma permissão de Deus. Então, Deus não vai, eu vou falar isso lá na frente, Deus não vai permitir que passamos por situações que nós não podemos resistir, tá? Então, Deus conhece a mim e conhece a você. E se você estiver passando com a situação dessa forma, peça ajuda, tá? Peça ajuda se necessário. Não estou conseguindo, você orou, né? Voltando lá no primeiro princípio, você vigiou, orou, você busca na palavra de Deus, você diz não, mas ainda isso está muito forte. Você não consegue, é uma batalha na sua mente. É uma luta constante, dia e noite na sua mente. O que você tem que fazer? Fugir e peça ajuda se necessário. Entendeu? Então chega para alguém, olha, estou passando por isso, fale de suas fraquezas, fale de suas lutas. Tem pessoas que não compartilham nada, né? Tem pessoas que às vezes estão passando uma luta na questão, vou abrir aqui, questão sexual, está aí sendo tentado nessa área, está sendo tentado a muitas vezes a questão financeira, sendo tentado muitas vezes a roubar aquilo que pertence a Deus, porque está vivendo um momento difícil financeiro. Às vezes a pessoa está tentada a aceitar um trabalho que desonra o nome do Senhor, está tentado talvez a não emitir uma nota fiscal, porque senão, várias outras situações, irmãos. Eu já fui tentado aqui na igreja nessa área. Abrindo um parênteses aqui, certa vez nós fiz um trabalho aqui na igreja, e terminou o serviço, e aí quando fomos pagar o fornecedor, e tinha dado lá um valor, né, e ele falou assim, olha, você está precisando que eu descarrego aqui 10 mil, 5 mil, 15 mil em nota fiscal? Só se eu falar que eu descarrego aqui para o senhor. Eu falei assim, não, quero que você me dê a nota fiscal do produto que nós compramos. Então, irmãos, todo momento nós somos tentados. Não só porque eu sou pastor, porque você é um líder, porque você é um crente maduro, já tem muitos anos na presença do Senhor. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Então nós precisamos o quê? Fugir, pedir ajuda, né? E também compartilhar as nossas lutas, nossas fraquezas. 1 Coríntios capítulo 10, 13 diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que podeis suportar. Então o apóstolo Paulo, né? E nós sabemos que o apóstolo Paulo passou. Então, meus irmãos, esse é o nosso sobre comportamento, sobre crescimento espiritual, sobre buscar intimidade com Deus. E no próximo estudo, né, fechando, nós vamos falar sobre perdão. Mas concluindo aqui, eu quero deixar esses três textos aqui para reforçar e consolidar o ensino. Lá em Efésios capítulo 6, 13, diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis, firmes. O dia mau é esse dia que você vai ser tentado. O dia mau é aquele dia que eu vou ser tentado e você muitas vezes levado até cair, né? Até mesmo aceitar uma bandeja de Satanás. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós temos que tomar a armadura de Deus, que é o capacete, que é o evangelho da paz, que é o escudo, né? Que é a espada do Espírito. Entende? Então nós temos que nos revestir todos os dias com essa armadura. Senão nós não iremos suportar o dia mau, por mais experiente que sejamos, por mais de anos na caminhada que tenhamos. O outro texto é 1 Timóteo 6,11, diz assim, tu porém, ó homem de Deus, o apóstolo Paulo está falando para o seu jovem pastor Timóteo, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Coração humilde, coração em Deus, um coração sensível à voz do Espírito Santo. Então ele está dizendo para a gente fugir dessas coisas. Que coisas? Todas essas coisas que eu falei lá atrás, essas bandejas, ofertas, entende? E aí temos que o quê? Alimentar da justiça de Deus, da piedade, da fé, praticar o amor,
a constância ali firme na palavra de Deus, não afastar-se, não deixar um dia sequer sem ler a palavra de Deus, não permitir que você se congregue, que esteja firme com a igreja. Nesse tempo que estamos passando aí, irmãos, já quase 5 meses, se eu não me engano, de isolamento social, muitas pessoas estão dentro de casa, né? Na sua vida, né, privada, né? Como que você tem se alimentado da palavra de Deus? Você está firme, você está forte espiritualmente? Está inconstante na fé, como o Tiago fala lá, né? Como uma onda do mar. Um dia você está bem, outro dia está mal. Está sentindo falta do convívio, da comunhão da igreja, que é essencial para nos alimentar, né? Para que nos mantenha firme dentro desse propósito. E por último, irmãos, esse texto é clássico, todo mundo conhece esse texto de cor. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo resume aqui, falando da sua experiência de vida, da sua conversão, do seu chamado, de tudo aquilo que ele passou. E ele disse, olha, eu posso tudo, mas isso em Deus. De mim eu não consigo nada. Então, irmãos, o que acontece? A tentação não é pecado, ok? Não é pecado. Você ser tentado, isso não é pecado. O pecado é nós vencermos a tentação. É cairmos, né? Cedermos à tentação, perdão. E aí nós caímos em pecado. Mas se pecarmos, nós temos um advogado, que é Jesus. Confessa o pecado a Ele, né? Suplica pelo sangue de Jesus e Ele irá, né, certamente irá nos perdoar. Que Deus continue te abençoando. Receba essa palavra no seu coração. Alimente-se dessa palavra, continue lendo os textos bíblicos, procure outros textos na palavra de Deus que reforce esse princípio na sua vida e vamos seguir em frente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez, quero agradecer ao Senhor, quero te louvar porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Oro, meu Deus, pelo teu povo, pelos irmãos, pelas irmãs, meu Deus, que receberam este ensino nesta manhã e que estão passando, meu Deus, por lutas em algumas áreas que eu citei aqui. Meu Deus, e que o Senhor possa guardar os teus servos, que o Senhor possa, meu Deus, ajudá-los, meu Deus, a vencer, oh Deus, a mínima tentação que esteja passando, até aquela mais difícil, que é talvez a luta na questão da mente. Guarda os teus servos, nos abençoe, continue nos dando graça e entendimento na tua palavra. Assim eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém.